Livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel, primeira parte, capítulo 1, as parábolas e a sua interpretação. Na acepção geral do termo, parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. As parábolas dos evangelhos são alegorias que contêm preceitos de moral. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor seus ensinos, mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. Sugeria, assim, o mestre, figuras e quadros das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Aos que o ouviam ansiosamente, procurando compreender seus discursos, a parábola tornava-se-lhes excelente meio elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador. Mas os que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a ideia espiritual e se prendiam à forma, desprezando o fundo, para estes a doutrina nem sequer aparecia, mas conservava-se oculta como a noz dentro da casca. Daí a resposta de Jesus aos discípulos que lhe inquiriram a razão dele falar por parábolas, abre aspas, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois aos que têm, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas aos que não têm, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Fecha aspas. Abre aspas. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. E nele se está cumprindo a profecia de Isaías, que diz: certamente ouvireis e de modo nenhum compreendereis. Porque o coração deste povo se faz pesado e seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam e eu os cure. Fecha aspas. Pelo trecho se observa claramente que os fariseus e a maioria dos judeus, em ouvindo a exposição da parábola, só viam a figura alegórica que lhes era mostrada, assim como quem não quebra a noz e só lhe vê a casca. Ao passo que com seus discípulos não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino, o sentido espiritual que permanece para sempre. Não se prendiam à figura ou à palavra sonora, que se extingue e desvanece. De modo que os fariseus ouviam, mas não ouviam. Viam, mas não viam. Nota. Em outros termos, ouviam, mas não escutavam. Viam, mas não enxergavam. Fim da nota. Porque uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do corpo, e outra coisa é ver e ouvir com os olhos e os ouvidos do espírito. A condição que Jesus expõe como sendo indispensável, abre aspas, para nos ser dado e possuirmos em abundância, fecha aspas, é, como diz o texto, de, entre aspas, nós termos. Mas termos o quê? Certamente algum princípio doutrinário unido à boa vontade para recebermos a verdade, abre aspas, aquele que tem, ser-lhes-á dado e terá em abundância, fecha aspas. E o obstáculo à recepção da sua doutrina é o indivíduo, entre aspas, não ter a mais ligeira iniciação espiritual e não ter boa vontade para receber a nova da salvação. De modo que a parábola evangélica é uma instrução alegórica, exposta sempre com um fim moral, como um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual. É, pelo menos, a opinião do evangelista Mateus, quando diz, abre aspas, todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas escondidas desde a criação.
Fecha aspas. Mateus capítulo 13, versículos 34 e 35. Finalmente, as parábolas têm pouca importância para os que as tomam como foram escritas. Demais, o sentido nunca deve ser desnaturado ou transviado, sob pena de prejudicar a ideia cristã. Por exemplo, ao que vê na parábola do tesouro escondido um meio de enriquecer materialmente, ou na parábola do administrador infiel uma lição de infidelidade, lhe será preferível fechar os evangelhos e continuar a tratar de seus negócios materiais. A inteligência dos evangelhos explica perfeitamente a interpretação espiritual que Jesus dá aos seus ensinos. Se os evangelhos fossem um amontoado de alegorias sem significação espiritual, nenhum valor teriam.